Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom, mais uma vez, graças à misericórdia do Senhor, vim trazer uma palavra de meditação aqui para nós. E essa palavra, ela se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 34, a qual tem por tema a profecia contra os pastores de Israel. Irmãos, para não ficar muito extensa a gravação, eu vou ler apenas um versículo e os irmãos meditem na casa de vocês, amém, igreja? Eu vou estar lendo aqui o versículo 4, que fala assim: não fortalecestes as fracas, nem curastes a enferma, não ligastes a quebrada, não fizestes voltar o rédeo a desgarrada, nem buscastes a perdida, mas governastes sobre elas com violência e com dureza. Amém, irmãos? Bom, irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar assim, que o Senhor dá uma profecia para o profeta Ezequiel. O Senhor vai falar para Ezequiel, vai mostrar para Ezequiel o que estava acontecendo no meio do seu povo. O Senhor vai falar para Ezequiel que os pastores, eles não estavam cumprindo o seu papel de pastores. Os pastores, irmãos, eles não estavam mais indo atrás das ovelhas. Eles não estavam, irmãos, se preocupando como as ovelhas se encontravam, mas eles estavam se preocupando com a gordura das ovelhas. Eles estavam querendo a lã da ovelha. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai nos falar assim, que o Senhor começa a falar que os pastores não estavam mais indo atrás das desgarradas, os pastores não estavam mais curando as enfermas, os pastores não estavam mais dando de comer para aquelas que tinham fome. A palavra do Senhor fala assim também, irmãos, que ele não estava ligando as quebrantadas, as quebradas. Os pastores, irmãos, não estavam indo mais atrás das ovelhas, ou seja, os pastores não estavam exercendo o seu cargo de pastores. Aleluia e glória a Deus. E a palavra do Senhor, irmãos, vai falar assim: quando o Senhor Jesus Cristo, ele chama os seus discípulos, o Senhor fala: ide atrás das ovelhas de Israel. Ide atrás das ovelhas da casa de Israel. Ide atrás das ovelhas da casa de Israel. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, pois aquele que crê e for batizado, esse será salvo. A palavra do Senhor fala: ide por todas as nações e pregai o evangelho e batizai-vos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, nós que somos a igreja do Senhor, nós, irmãos, não apenas os pastores, mas tudo a gente vê na palavra do Senhor, que os discípulos, irmãos, eles foram invocados, os discípulos, irmãos, eles foram chamados e eles foram enviados às ovelhas. Os discípulos, irmãos, eles foram enviados para ir atrás das almas. Nós, irmãos, olhando para o lado espiritual, o Senhor vai mencionar ovelhas, mas nós entendemos como almas, irmãos, pois nós, irmãos, somos ovelhas. Nós somos ovelhas para o Senhor. Então, irmãos, nós somos almas, nós devemos ir atrás das almas. Nós, irmãos, devemos buscar as almas, aquelas ovelhas, irmãos, que se encontram enfermas. Nós temos que apresentar a cura para elas. Aquelas ovelhas, irmãos, que se encontram quebradas, aquelas ovelhas que se encontram com fome. Mas fome de quê? A palavra do Senhor fala, igreja, que haveria um tempo em que o Senhor enviaria fome sobre a terra, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Irmãos, quantas pessoas, irmãos, elas têm o desejo dentro do seu coração de ir para a casa do Senhor, só que não tem forças, irmãos. Elas têm o desejo de seguir ao Senhor, só que elas não têm força, irmãos. Então, nós, irmãos, que servimos a Deus, nós que buscamos a Deus, irmãos, nós temos que ir atrás dessas ovelhas. Nós temos que pregar o evangelho a essas ovelhas, irmãos, pois como que elas podem crer? Como, irmãos, que elas podem entender? Como que elas podem aprender se não tem quem nos ensine? A palavra do Senhor vai falar assim, irmãos, que tinha um eunuco a qual ele estava indo em direção a um certo lugar. Então, Felipe, irmãos, conduzido pelo Espírito Santo, o Senhor fala para Felipe: Felipe, vai atrás do eunuco. Felipe, então, irmãos, dá ouvido à voz do Senhor. Então, Felipe vai e quando ele chega, irmãos, ele entra no carro e escuta aquele homem lendo o livro do profeta Isaías. Então, igreja, Filipe pergunta: entendestes? E aquele homem vai responder: como que eu posso entender? Como que eu posso entender se não tem quem me ensine?
Como, irmãos, que as pessoas podem aceitar o evangelho se não tem quem pregue, irmãos? Nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Não somente, irmãos, nós não devemos, irmãos, fazer o papel de servir a Deus somente dentro da igreja. Nós devemos pregar a palavra do Senhor em todos os lugares onde nós somos, onde o Senhor nos dá oportunidade, porque a palavra do Senhor vai falar assim, que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não tem tempo certo, prega a palavra do Senhor a tempo ou fora de tempo, ou seja, não tem um tempo certo determinado para pregarmos a palavra do Senhor. Se o Senhor nos dá a oportunidade de pregar, se nós estamos vendo aquela alma, irmãos, com a vida destruída, aquela alma, irmãos, que não conhece a santa palavra do Senhor, irmãos, não conhece, irmãos, o que é o certo, o que é o errado, irmãos, não alcançou ainda a maturidade no Espírito, nós devemos aconselhá-las. Nós que servimos a Deus, nós devemos aconselhar essas pessoas, irmãos, para andar no melhor caminho, igreja. Eu estava, irmãos, hoje mais cedo, o Senhor me tocou nessa palavra. O papel da igreja, irmãos, é ir atrás das almas. A igreja, irmãos, ela não tem que ficar, irmãos. Eu estava, irmãos, é uma coisa impressionante como que a palavra do Senhor fala assim: bem-aventurado são aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, irmãos. Irmãos, eu estava ali fazendo alguma coisa, né? Aí o Senhor começa, irmãos, o Senhor vai e fala, o Senhor começou a falar comigo assim, que o papel da igreja, irmãos, não é ficar, o povo de Deus, ele não tem que ficar acomodado dentro do templo, irmãos. Agora eu lembrei o que eu estava fazendo, eu estava conversando com a irmã e eu comecei a falar com ela, o papel da igreja não é ficar dentro do templo. Nós, irmãos, nós não devemos nos acomodar dentro da casa do Senhor. Nós vamos à casa do Senhor sim, para nós nos abastecermos, para nós, irmãos, para nós nos enchermos mais de azeite. Nós vamos à casa do Senhor, irmãos, porque lá na casa do Senhor, nós, irmãos, podemos adorar o Senhor de qualquer altura, sabe por quê? Porque lá é chamada casa de oração, irmãos, é onde o povo se une para adorar o Senhor, assim como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, nós não devemos nos acomodar dentro das igrejas, porque o papel da igreja, irmãos, é estar nas ruas. Nós devemos pôr a nossa mão no arado, irmãos. A palavra do Senhor fala assim, que aquele que põe a sua mão no arado e olha para trás, ele não é digno de ser discípulo do Senhor. Então, irmãos, nosso papel é ir atrás das ovelhas. A palavra do Senhor vai falar assim, irmãos, que os pastores, eles não estavam indo atrás das ovelhas. As ovelhas, elas estavam espalhadas por todo o mundo, por todos os montes, e elas estavam cercadas por lobos devoradores. Elas estavam cercadas, irmãos, por animais selvagens, irmãos. E esses animais selvagens, irmãos, pelo que eu entendo da palavra, irmãos, é as almas que ao seu redor, irmãos, ao seu derredor, está cheio de demônios, irmãos, com sede, babando pelas almas. E nós, irmãos, nós devemos ir atrás desses pequenininhos, assim como Deus usou homens e mulheres, irmãos, para pregar para nós. E se hoje nós servimos a Deus, é graças à misericórdia do Senhor. Nós também devemos fazer esse papel de ir atrás das ovelhas. Nós, irmãos, não temos que ficar apenas dentro da igreja. A igreja é um lugar também, irmãos, a qual nós participamos do corpo e do sangue de Cristo. Mas nós, irmãos, quando nós estamos cheios da presença do Senhor, quando nós estamos nos abastecendo, nós temos que pregar, irmãos, porque, irmãos, eu não sei se isso acontece com vocês, mas, irmãos, quando Deus me usa para pregar para alguma pessoa, parece que eu fico mais feliz do que a pessoa, porque eu entendo, irmãos, que eu estou fazendo a vontade de Deus. Irmãos, eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu estou entendendo que eu estou cumprindo o chamado de Deus na minha vida. Eu estou no caminho certo, eu estou pregando a palavra do Senhor, igreja. Então, irmãos, se Deus te deu a oportunidade de você pregar, nós devemos pregar, irmãos. Irmãos, o Senhor, vou contar um testemunho aqui para os irmãos, amém? O Senhor, irmãos, teve que trazer uma pessoa lá de outra cidade, lá de Deuflotone, irmãos, lá para me exortar na igreja, sabe por quê, irmãos? Aconteceu que a irmã, ela me deu a oportunidade na igreja para me pregar, né, irmãos? E também tava acontecendo umas coisas aqui dentro, tipo assim, dentro da minha casa e tal. E eu, irmãos, que eu pensei também, tipo assim, sabe quando o inimigo, ele começa a colocar insegurança em você? O inimigo começou a colocar insegurança em mim. Irmãos, eu tinha
Deus tinha me dado o entendimento da palavra, graças à misericórdia de Deus. Deus tinha me dado o entendimento, irmãos. Mas só, irmãos, depois começou a penetrar a dúvida dentro de mim. E eu, irmãos, comecei a dar ouvido à dúvida. Eu comecei, irmãos, a me acovardar. E nisso eu fui na igreja. E essa irmã, irmãos, ela foi na igreja no dia que eu ia pregar. Ela ficou sabendo que eu ia pregar, ela foi na igreja nesse dia. Então, irmãos, eu cheguei lá na igreja e falei assim, eu não vou pregar não, né, irmãos? Eu pensei comigo mesmo, eu não vou pregar. Aí eu peguei e vi o irmão lá, e eu passei a oportunidade pro irmão, falei, ô irmão, fulano, prega pra mim hoje. Aí ele falou assim, prego. Aí ele foi e ele pregou, né, irmãos? Não, irmãos, tipo assim, parecia nu. Tipo assim, eu falei pra ele pregar, pedi pra ele pregar, ele falou assim que pregava. Aí, depois, acabou o culto, eu fui me despedir dessa irmã, ela falou assim, ô irmã, por que você não pregou hoje? Eu falei assim, não, porque eu não senti de Deus. Eu falei assim, eu não senti de Deus eu pregar, eu dei por oportunidade pro irmão pregar, porque fazia dia que eu não vi o irmão pregando na igreja. Aí a irmã falou assim, você sentiu de Deus? Eu falei assim, é. Aí ela falou assim, não, pois quando Deus te chama para pregar, Deus quer que você pregue. Não que Deus não usou o irmão, claro que Deus usou ele, mas talvez tinha uma alma ali no cantinho que Deus queria usar você através de uma palavra que você viesse falar, Deus viesse tocar naquela alma, o coração dela viesse se aquebrantar, irmãos, e ela viesse, aleluia e glória a Deus, e ela viesse, irmãos, talvez voltar para a presença do Senhor, ou até mesmo aceitar Jesus, irmãos. Aí ela falou ainda mais assim comigo. Aí na hora assim, eu falei assim, não, meu Deus, o Senhor, Deus me ama mesmo, sabe por quê? Porque Deus precisou trazer uma pessoa lá de Deufotônio pra vir me exortar aqui. Não, irmãos, aí a irmã falou ainda mais assim, ô irmã, imagina no dia do juízo, Aí ela falou assim, imagina no dia do juízo, irmão, Deus pegar o livro, oh meu Deus, na hora que ela falou isso, eu falei assim, não, meu Deus, lá vem mais chicotada. Aí ela falou assim, imagina Deus abrir o livro e falar assim, aí você pegar e ver lá, e ver que você não pregou a palavra do Senhor, e você falar assim, Senhor, eu passei a oportunidade pro irmão fulano, Senhor. Sendo que se Deus me deu a oportunidade, Ele queria que eu pregasse. Eu não poderia ter rejeitado a oportunidade. Então, irmão, eu cheguei aqui na minha casa, eu fiquei meditando, falei assim, meu Deus do céu, não, como que Deus me ama, Deus precisou usar uma pessoa lá de Deufotônio para me exortar aqui, olha o amor de Deus pela minha vida, gente. E é verdade, irmãos, quando Deus nos dá a oportunidade para pregar, nós devemos pregar sim, irmãos, porque as ovelhas estão perecendo, irmãos, as almas, elas estão perecendo. E assim mesmo, irmãos, que acontece conosco, porque a palavra do Senhor fala assim, em Hebreus capítulo 12, que não menosprezeis a disciplina. A palavra do Senhor fala assim, vou até abrir aqui, irmãos, para nós ler. Aí a palavra do Senhor vai falar assim, irmãos, Hebreus capítulo 12, versículo 5, fala assim, e já tendes esquecido a exortação que como os filhos convosco argumenta dizendo, filho meu, não menosprezeis a disciplina do Senhor, e nem desmaieis quando por ele és repreendido, porque o Senhor disciplina o que ama e corrige todo aquele que recebe por filho. Se suportais a disciplina de Deus vos trata como filhos, pois qual filho a quem o pai não disciplina? Então, irmãos, eu entendi que se Deus me disciplinou, é porque Ele me ama, é porque Ele me recebeu como filha. Eu não posso menosprezar a disciplina do Senhor. E a palavra do Senhor fala assim também, irmãos. Fala assim, irmãos, que no presente, nenhuma disciplina, irmãos, ela parece ser causa de gozo. Aqui no versículo 11 fala assim, é verdade que nenhuma disciplina no presente parece ser causa de gozo, mas de tristeza, mas depois dá fruto agradável de justiça aos que têm sido por ela exercitados. Tá vendo, igreja? Então o Senhor tá me disciplinando, irmãos. No começo eu vou ficar triste sim, porque na hora que eu recebi aquela palavra eu fiquei triste, irmãos. Eu me entristeci e eu fiquei pensando, irmãos, meditando naquelas palavras que a irmã falou. Nossa, Deus queria te usar, você rejeitou a oportunidade. Então no momento eu fiquei triste porque eu não dei ouvido à voz de Deus. Eu pensei, irmãos, que era Deus falando, mas eu tipo, irmãos, eu acho que eu confundi, tipo assim, eu acho, irmãos, que, tipo, talvez eu não tava nem querendo pregar, eu acho que aconteceu isso, talvez eu não tava nem querendo pregar, e eu
comecei a entender que era Deus que mandou passar a oportunidade para o irmão, que eu senti de Deus para passar a oportunidade para o irmão, por devido às coisas que eu estava passando aqui em casa, entendeu, irmãos? Mas, irmãos, a palavra do Senhor fala assim, é quando nós estamos fracos, que nós entendemos que nós estamos fortes, porque na nossa fraqueza, a força de Deus, ela se aperfeiçoa, igreja. Então, irmãos, que essa palavra, ela fique no coração de cada um de vocês, irmãos, e quando o Senhor falar, vai, irmãos, porque o nosso Deus, irmãos, eu tenho certeza que o Senhor não vai te mandar fazer uma coisa que Ele sabe que você não é capaz. E se você não tem capacidade, se você acha que você não tem capacidade, o Senhor Jesus Cristo, Ele te capacita, irmãos. Porque, irmãos, a palavra do Senhor fala assim, que o Senhor escolheu os fracos desse mundo para confundir os fortes. Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É por isso, irmãos, que a palavra do Senhor fala assim, que as coisas de Deus, ela é loucura para o homem carnal. Então, irmãos, as coisas de Deus, ela é loucura para o homem carnal. E assim como Paulo falou, vamos prosseguir e buscar a maturidade no Espírito, vamos prosseguir, igreja, e buscarmos até a maturidade no Espírito da palavra do Senhor, pois o nosso Deus, Ele é maravilhoso, igreja. O nosso Deus, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, quantas coisas, quantos livramentos, irmãos, o Senhor já te deu hoje, o Senhor já me deu hoje, irmãos, quantas bênçãos, irmãos, aqueles livramentos que eu pude contemplar com os meus olhos e todos aqueles que eu não contemplei, porque o Senhor me livrou, irmãos, graças a Deus. Então, igreja, fica na paz do nosso Senhor Jesus. E não vamos desistir, irmãos, mesmo que a luta, irmãos, ela esteja grande, mesmo, irmãos, que o inimigo esteja se levantando gravemente contra a nossa vida, nós não podemos desistir, irmãos, porque, irmãos, mesmo que esteja difícil, a palavra do Senhor fala que a perseverança, ela vence qualquer obstáculo, e se nós perseverarmos até o fim, eu tenho certeza que nós iremos receber a vida eterna, porque a vida eterna só é para aqueles que perseveram e buscam a vida eterna, assim diz a Sagrada Escritura. Fica na paz do nosso Senhor Jesus.